Gestapo. 3 sílabas que semearam o terror na Alemanha e em toda a Europa durante 12 anos. Os agentes desta instituição sinistra perseguiram, prenderam e entregaram inúmeras multidões, causando a morte e o sofrimento de milhões de seres humanos em estreita colaboração com a SS. Os homens que movimentavam as engrenagens dessa imensa máquina de terror permanecem quase tão desconhecidos quanto o sistema que governavam. Portanto, era essencial mostrá-los como realmente eram, com suas falhas, suas fraquezas e, em alguns casos, até mesmo certos traços de aparente normalidade. Porque, em última análise, a maioria dessas figuras aterrorizantes não eram monstros excepcionais, mas indivíduos comuns presos a um destino selado no dia em que o nazismo lhes impôs um novo código moral. Nesse código, a consciência foi substituída pela obediência absoluta aos dogmas ideológicos do regime. A grande maioria deles nunca sentiu remorso ou foi capaz de avaliar claramente a magnitude do ocorrido. Encaravam os julgamentos subsequentes simplesmente como um acerto de contas, uma retaliação natural do vencedor contra o derrotado. Para eles, brutalidade, assassinato e repressão faziam parte da ordem normal, do curso lógico das coisas. Agiam assim, convencidos de que estavam cumprindo seu dever. Os mais calculistas, porém, tentavam salvar suas vidas oferecendo informações privilegiadas ou se colocando a serviço dos vencedores. Quando a Gestapo foi criada em abril de 1933, ainda era uma organização muito pequena. Nos primeiros meses, sob o comando de Rudolf Diels, contava com apenas cerca de 50 a 80 agentes em Berlim, muitos deles transferidos da polícia prussiana. O crescimento foi rápido. Em 1934, com a absorção de estruturas policiais de outros estados alemães, a Gestapo já contava com centenas de agentes. Em 1939, sob o comando de Himmler e Reinhard Heydrich, o número total de membros era estimado em cerca de 15 mil. Quanto aos uniformes, nos primeiros anos não havia uniforme distintivo. Os oficiais geralmente usavam roupas civis, o que facilitava suas operações secretas e espalhava medo entre a população, pois qualquer um poderia suspeitar que um vizinho ou colega fosse um agente da Gestapo. A verdadeira mudança veio quando Heinrich Himmler assumiu o comando. Com sua visão implacável, disciplinada e fanática, a Gestapo deixou de ser uma simples agência policial e se tornou o eixo da repressão totalitária. Himmler já havia acumulado imenso poder quando se estabeleceu na sede da Gestapo, na Prinz-Albrechtstraße 8, de onde estendeu sua rede de controle sobre toda a Alemanha como uma aranha que domina cada fio de sua teia. Em 1º de janeiro, ele se dirigiu aos membros da SS com uma declaração direta e inequívoca. Nossa tarefa mais urgente é localizar todos os inimigos, visíveis e ocultos, do Führer e do nacionalsocialismo, derrotá-los e aniquilá-los. Para isso devemos estar preparados para derramar não apenas o nosso próprio sangue, mas também o dos outros. O teosofista do século XVIII, Jacob Böhme, escreveu que o corpo reflete as forças internas que o impulsionam. Essa ideia faz sentido quando observamos muitos dos líderes nazistas cujas feições pareciam trair seus instintos. O rosto de Röhm era marcado pela violência, Bormann transmitia repulsa, Heydrich e Kaltenbrunner personificavam a crueldade de suas ações em suas feições. Himmler, por outro lado, apresentou uma imagem diferente, um semblante comum, insípido, quase vulgar. Era de estatura mediana, talvez um pouco alto, e de constituição robusta. Seu rosto redondo apresentava sinais de calvície prematura na testa e nas têmporas, apesar de ter pouco mais de 30 anos quando começou a forjar seu poder. Tinha a aparência de um burocrata comum, de um escriturário administrativo ou de um homem de negócios discreto. Seu queixo recuado não revelava firmeza, e o bigode mal escondia sua expressão frágil, emoldurada por orelhas grandes e proeminentes. Seu sorriso habitual lhe conferia um certo ar clerical. Havia, no entanto, 2 características que causavam preocupação: lábios muito finos, quase sem cor, e olhos azuis com um olhar fixo e penetrante, impossível de esconder atrás dos óculos redondos de aço que usava. Consciente disso, inclinava a cabeça ligeiramente para um lado, de modo que o reflexo nas lentes obscurecesse sua expressão. Observava assim seu interlocutor com a intensidade de um caçador estudando sua presa. Seu pescoço, flácido e marcado por rugas impróprias para sua idade, surpreendia quem o visitava.
Suas mãos, delicadas e finas, de dedos longos, pele muito clara e veias visíveis, pareciam mais apropriadas para uma dama refinada do que para um líder implacável. Ao receber visitas, frequentemente as apoiava imóveis sobre a mesa, como se fizessem parte de uma máscara silenciosa que se somava à inexpressividade calculada de seu rosto. Os subordinados de Himmler frequentemente alegavam que ele nunca elogiava ou repreendia ninguém diretamente. Suas ordens eram deliberadamente ambíguas, forçando seus homens a decifrar e executar da melhor forma possível o que acreditavam que ele queria. Essa predileção pelo segredo era parte essencial de seu caráter. Quanto mais ele escondia seus planos, mais autoridade eles adquiriam, e desobedecer às suas ordens podia até custar-lhes a vida. Ele também se destacava por sua extraordinária ética de trabalho. Seu dia começava às 8 da manhã e quase sempre durava até as primeiras horas da manhã, às vezes até as 2. Ele nunca parava de trabalhar, nem mesmo durante as viagens. Em trens, aviões ou automóveis, estava sempre acompanhado por uma secretária que anotava cartas e ditados. Estava permanentemente conectado por rádio à sede da Gestapo e exigia que o sistema estivesse operacional o tempo todo. Não deixava nenhum documento passar despercebido. Anotava observações nas margens com um lápis verde claro e as marcava com GEL, seguido da data e de uma assinatura composta por 2 Gs entrelaçados. Esse detalhe aparentemente insignificante revelava muito sobre sua personalidade meticulosa. Göring, em contraste, assinava seus documentos com traços grossos de lápis vermelho, refletindo sua natureza ostentosa. Quando não estava viajando ou realizando inspeções não programadas, ele quebrava a rotina apenas para as refeições. Costumava comer no refeitório dos oficiais da SS ou da Gestapo, embora ocasionalmente fosse a restaurantes ou convidasse um colaborador para o café da manhã ou jantar. Nessas reuniões, ele parecia ser um anfitrião cordial, comunicativo e até jovial. Era paradoxal que, no auge de seu poder, quando era, de fato, a figura mais influente do regime, ele mantivesse um ar de modéstia. Em seu círculo íntimo, ele mantinha amizades de infância. Muitos o conheciam desde a escola e continuavam a chamá-lo de Heine, apelido que sobreviveu até mesmo dentro da SS, onde era respeitosamente chamado de Reichsheine. A contradição era grotesca. Homens responsáveis por milhares de mortes tratando-se com diminutivos afetuosos, como se ainda compartilhassem a inocência da sala de aula bávara. Himmler sabia como atrair esse círculo de velhos amigos para sua ascensão. Entre eles estava o Dr. Karl Gebhardt, que viria a dirigir experimentos médicos em nome do regime, bem como ex-policiais de Munique que se juntaram à Gestapo de Berlim. Todos confiavam em seu destino, e ele, dotado de um poder de persuasão extraordinário, conseguiu convencê-los com a mesma convicção com que ele próprio acreditava em suas palavras. Himmler demonstrava pouco apego à vida doméstica e parecia carecer de uma verdadeira existência pessoal fora do trabalho. Sua mente e energias estavam completamente concentradas na SS e na Gestapo, como se seu propósito residisse exclusivamente nessas duas estruturas. Por trás dessa fachada metódica, porém, havia uma ferida profunda, um fracasso na esfera familiar. Casou-se com Marga Kutzerzova, uma enfermeira de Bromberg, 7 anos mais velha que ele, que trabalhava em uma prestigiosa clínica em Berlim. Em meio à atmosfera decadente da capital, testemunhou tantos abusos médicos, operações ilegais e especulações que acabou desenvolvendo uma forte aversão à profissão. Em vez disso, cultivou uma profunda fé na medicina natural e nos poderes das plantas, ideia que transmitiu ao marido. Com o dinheiro da esposa, Himmler tentou inicialmente montar uma granja avícola em Trudering, perto de Munique, mas o projeto fracassou. Mais tarde, seguindo o conselho de Marga, dedicou-se ao cultivo de ervas medicinais. Lia com entusiasmo tratados antigos sobre fitoterapia, embora suas tentativas de transformá-la em um negócio lucrativo não tivessem sucesso. Mesmo assim, nunca abandonou seu fascínio por plantas medicinais e, uma vez no poder, ordenou que prisioneiros de campos de concentração trabalhassem em sua produção. Tensões com a esposa logo surgiram. O nascimento de sua filha, Gudrun, em 1928, não conseguiu salvar o casamento. Segundo o Dr. Karl Gebhardt,
Himmler sofria de impotência parcial, um problema pessoal que nunca superou e que marcou sua vida. Mesmo assim, ele se opôs veementemente ao divórcio, alegando o bem-estar da filha, embora sua educação católica provavelmente tenha influenciado essa decisão. Com o tempo, ele começou um relacionamento com outra mulher, com quem teve mais 2 filhos, criados por uma ama de leite em Hohenlychen. Levar uma vida dupla lhe causou problemas financeiros frequentes, forçando-o a recorrer a empréstimos. Ele foi talvez o único líder nazista que não acumulou grande riqueza, apesar de sua posição e do clima de corrupção generalizada. Essa inclinação pessoal para uma certa honestidade o levou a desprezar abertamente Göring, que enriqueceu descaradamente por meio de negócios obscuros e dos privilégios de seu cargo. Himmler não possuía uma sólida formação cultural. Era um homem de educação superficial, com inclinações e obsessões românticas que permeavam as instituições que criou e, em grande medida, o próprio Terceiro Reich. Acreditava em magnetismo, mesmerismo, homeopatia, nas formas mais questionáveis de eugenia naturalista e no poder místico dos alimentos. Confiava em videntes, curandeiros, hipnotizadores e até mesmo bruxas, a quem consultava antes de tomar decisões importantes. Ele não estava sozinho. Outros líderes nazistas compartilhavam esse interesse pelo ocultismo nos primeiros anos de sua ascensão, muitos deles clientes do famoso mágico berlinense Hanussen, que chegou a prever o incêndio do Reichstag. Himmler professava um fervoroso respeito pela disciplina militar. Segundo Gebhardt, ele levou ao extremo a velha máxima de que as ordens devem ser obedecidas, elevando-a a dogma para as estruturas que liderava. Isso não era tão difícil de impor em uma sociedade que, após longos períodos de servidão e tensão, havia alcançado com relativa facilidade a disciplina autoritária. Seu interesse por história e tradição o levou a idealizar figuras do passado, como Henrique I da Saxônia, a quem admirava por sua capacidade organizacional e militar. A cavalaria daquele rei serviu de modelo para os objetivos expansionistas e raciais que ele buscava promover. Esse culto ao passado inspirou rituais e símbolos na SS. Por exemplo, o juramento noturno dos jovens recrutas era celebrado à luz de tochas na Catedral de Brunswick, diante do túmulo do monarca que ele tanto venerava. A análise psicológica do Dr. François Bayle descreveu Himmler como incapaz de formular ideias abstratas, refugiando-se assim no mecanismo do sistema. Atribuíram-lhe traços como uma teimosia quase patológica, excessiva energia dedicada ao trabalho e uma acentuada falta de originalidade ou sensibilidade, o que tornava seu pensamento mecânico. A esse núcleo rígido somavam-se a falta de praticidade, ambição desmedida, teimosia e uma falta de intuição, que ele não conseguia compensar com treinamento intelectual. Bayle também notou um componente erótico desordenado, uma intensa necessidade de afeto combinada com uma notável frieza emocional. Em Hitler, Himmler acreditava ter encontrado a figura messiânica que explicava e legitimava esse espírito autoritário. As soluções simples, a retórica enérgica e a liderança carismática do Führer ressoavam com a disposição mental de Himmler. Quando Hitler falava de raça e pureza de sangue, ele tocava em uma corda já presente em Himmler, que durante sua experiência na agricultura aplicada, acreditava ser capaz de aplicar os princípios da seleção animal à ordem social humana. Para ele, eliminar os inúteis era uma medida de aprimoramento, e as ideias de Hitler sobre purificação racial e a luta pela força vital encontraram eco entusiasmado. Frases que exaltavam a eliminação dos fracos e a primazia da energia vital tornaram-se citações norteadoras que Himmler incorporou em suas ações políticas e administrativas. Para Himmler, Hitler não representava apenas um programa político, ele era um ideólogo totalizante. Seus discursos não eram meramente pragmáticos, mas substituíam uma fé. O nacionalsocialismo deveria funcionar como uma nova religião com objetivos, biológica. De acordo com essas premissas, a razão e a moralidade antiga eram obstáculos à criação do novo homem. A compaixão era apresentada como debilitante, e a política deveria favorecer os resistentes em detrimento dos fracos. Inspirado por essa visão, Himmler adotou e implementou com brutalidade metódica as políticas que buscavam concretizar essa visão biológica da sociedade. A onipresente Gestapo, assim, era um agente do terror.
Himmler impôs à Gestapo os mesmos princípios de disciplina e sigilo que caracterizavam a SS, transformando-a em uma organização fechada e intocável. Após sua criação por Göring, a polícia política precisava de uma sede e vários prédios na Prinz-Albrecht-Straße, em Berlim, foram desocupados para abrigá-la, incluindo o Museu do Folclore e uma escola profissionalizante. Em 1934, Reinhard Heydrich assumiu a liderança efetiva da Gestapo. Já chefe do Serviço de Segurança da SS, ele combinava dois poderes, o de funcionário público e o de líder sênior do partido. Assim, ele podia usar tanto a estrutura administrativa quanto a nazista para seus próprios fins. Seus subordinados estavam presos a uma dupla obediência, ao Estado e ao partido, o que tornava impossível qualquer tentativa de oposição ou denúncia. O partido incorporou gradualmente as funções do Estado. A Lei de 1º de dezembro de 1933 proclamou inequivocamente que o Partido Nacional Socialista se tornaria o portador da ideia do Estado alemão, tornando-se assim inextricavelmente ligado às instituições oficiais. Funcionários públicos e comandantes militares integrados ao NSDAP compartilhavam a mesma missão, executar a vontade do partido e do Führer. Seu horizonte político era ambicioso e abrangente. Construir o Reich do milênio que havia sido pregado, transformar as bases sociais a longo prazo, reorganizar o mapa mundi e promover a supremacia racial para estender seu domínio. O partido deixou de ser apenas mais uma força política e se tornou a matriz de valores sagrados que legitimavam as ações do Estado. Ser expulso de suas fileiras equivalia, na prática, a perder todo o sustento e posição social. Para muitos, era uma sentença equivalente ao ostracismo, mas a ameaça que pairava sobre aqueles que duvidavam era ainda mais feroz dentro da SS. Himmler insistia que qualquer indício de deslealdade ao Führer, mesmo em pensamento, era punível com expulsão da SS e uma busca incessante pelo desaparecimento do dissidente. A Gestapo assumiu então a tarefa de silenciar o debate interno e erradicar não apenas adversários políticos, mas também aqueles que questionavam os dogmas oficiais. Para isso precisava de uma presença absoluta na vida pública e privada. Himmler e Heydrich trabalharam durante anos para aperfeiçoar esse mecanismo. Construíram arquivos monumentais que registravam até os mínimos detalhes dos eventos. Opositores. Esses arquivos continham tudo: atividades políticas e profissionais, relacionamentos, endereços, amizades, segredos íntimos e vulnerabilidades, e eles esperavam a oportunidade certa para transformar essas informações em uma arma definitiva. O que deu à Gestapo seu poder verdadeiramente aterrorizante foi o trabalho de seu aparato secreto de inteligência, a agência de imprensa e informação. Embora pouco conhecida, sua influência foi decisiva. Dentro desse escritório, operava um departamento de impressão composto por tradutores altamente qualificados, fluentes em praticamente todas as línguas modernas. Sua principal missão era filtrar tudo o que era publicado no exterior. Nenhuma notícia estava fora de seu alcance. De um artigo político em um jornal de Nova York a um simples anúncio em um jornal de província do outro lado do mundo. Diariamente, produziam boletins com resenhas internacionais, selecionando trechos de mais de 300 jornais e distribuindo-os aos escritórios do regime interessados. Mas a tarefa não parava por aí. Quaisquer dados relacionados a exilados políticos, casamentos, nascimentos, óbitos, reuniões ou conferências, eram traduzidos e cuidadosamente arquivados. Dessa forma, até os detalhes mais triviais da vida da oposição se tornavam peças de um vasto quebra-cabeça de controle. Além disso, a seção compilava registros que mediam a influência e a orientação ideológica dos principais jornais e jornalistas do mundo, informações que, em parte, alimentavam diretamente os arquivos da Gestapo. Graças a esse mecanismo, a polícia secreta nazista tinha um fluxo constante de informações, permitindo-lhe projetar a imagem de uma organização onisciente. A rede de colaboradores e informantes estendia-se muito além das fronteiras do Reich, e tudo podia ser usado, manipulado e distorcido para fins repressivos. Assim, em questão de meses, a Alemanha foi envolvida por uma atmosfera de total desconfiança. Um país transformado em uma prisão,
onde a Gestapo parecia estar em toda parte porque, na verdade, sua sombra alcançava até os cantos mais distantes do mundo. A Gestapo não dependia apenas de sua própria rede para coletar informações. Forças policiais e de gendarmeria regulares eram obrigadas a encaminhar qualquer informação política aos seus escritórios. Em troca, esse aparato de terror permitia que casos menores fossem tratados pelas autoridades locais, concentrando seus esforços em questões de real interesse para o regime. Além disso, Himmler recebia diretamente relatórios confidenciais de altos oficiais da SS e de figuras influentes do partido. Outro canal fundamental era a interceptação de comunicações. O regime nazista levou ao extremo um procedimento que já existia em muitos países, a escuta telefônica, o que em outros lugares podia ser praticado de forma limitada ou até clandestina. Na Alemanha, tornou-se uma verdadeira indústria estatal. Em 1933, Göring, aproveitando os avanços técnicos dos engenheiros alemães e a colaboração de policiais como Rudolf Diels, criou uma instituição com um nome insosso, Instituto de Pesquisa Hermann Göring. Por trás dessa fachada, havia um centro especializado em monitorar redes telefônicas, telegráficas e de rádio. Não apenas as comunicações internas eram monitoradas, mas também as chamadas e telegramas enviados ao exterior, chegando a interceptar mensagens entre países que não passavam pelo território alemão. Dentro do Reich, as conversas de opositores, estrangeiros influentes e até mesmo figuras públicas renomadas eram monitoradas sistematicamente. O Instituto dispunha de tecnologia de ponta capaz de se conectar a qualquer linha em segundos e gravar conversas importantes. Essas gravações eram cuidadosamente arquivadas e, no caso do Führer, todas as ligações eram armazenadas, sem exceção. Resumos diários das escutas telefônicas mais relevantes eram compilados e entregues a Hitler, enquanto os ministérios recebiam informações oportunas de interesse para seus departamentos. No entanto, Göring, como fundador e chefe do Instituto, reservava-se o direito de filtrar informações e guardar segredos sobre quaisquer revelações que pudessem fortalecer seu poder pessoal dentro do regime. O Instituto de Espionagem conferiu a Göring imensa influência e tornou-se uma arma decisiva em seu confronto com Röhm. Ciente do valor desse recurso, Göring recusou-se a cedê-lo a Himmler e à Gestapo. Embora esta pudesse utilizar seus serviços, o controle direto permaneceu nas mãos de Göring até a queda do Terceiro Reich. A Gestapo, por sua vez, não precisava de autorização para implementar seus próprios métodos. Seus agentes instalavam microfones escondidos nas casas de suspeitos, muitas vezes durante supostos reparos em linhas telefônicas ou inspeções técnicas. Dessa forma, espionavam conversas privadas, mesmo na privacidade do lar. Ninguém estava seguro. Em 1934, por exemplo, Hjalmar Schacht, o ministro interino, ficou horrorizado ao descobrir que sua sala de estar havia sido grampeada, que sua empregada estava colaborando com a polícia secreta e que suas conversas noturnas no quarto estavam sendo gravadas secretamente. A espionagem tornou-se uma presença constante na vida alemã. O marechal de campo Erhard Milch declarou em Nuremberg que os cidadãos temiam mais a Gestapo do que a própria SS. Em suas palavras, todos acreditavam estar sob vigilância independentemente de patente ou posição. A polícia secreta acumulava arquivos sobre cada indivíduo e muitos dos julgamentos subsequentes baseavam-se nesses registros. Ninguém estava acima de qualquer suspeita. Desde funcionários subalternos até o próprio marechal do Reich Göring, todos sabiam que podiam estar sob vigilância. A fragmentação do poder entre as instituições nazistas transformou cada agência em um feudo pessoal de seu líder. Essa competição constante gerou uma rede de controle mútuo que, na opinião de Himmler, mantinha sob controle as ambições excessivas de seus rivais. O próprio Himmler navegou habilmente entre intrigas e alianças, e seu relacionamento com Göring se mostrou particularmente útil. A existência do Instituto sob o controle de Göring, quando seria lógico incluí-lo na estrutura central da polícia política, mostra como Himmler sabia como negociar em certos aspectos para obter maiores benefícios. No entanto, a Gestapo e o SD acabaram instalando grampos secretos contra o próprio Göring, o que destruiu qualquer equilíbrio.
Nessa luta pela supremacia, marcada pela desconfiança, pela frieza calculada e pela crueldade sistemática, Himmler encontrou seu aliado mais eficaz em Reinhard Heydrich, um colaborador brilhante e implacável, com o talento político necessário para consolidar seu domínio. Quem foi Heydrich e qual foi seu papel na Gestapo? No verão de 1932, Heinrich Himmler decidiu reorganizar o aparato de inteligência da SS. Ciente da formação e do talento de Reinhard Heydrich nessa área, nomeou-o responsável pela reorganização e promoveu-o ao posto de Standartenführer. Até então, cada destacamento da SS contava apenas com um pequeno grupo de 2 ou 3 homens encarregados de supervisionar a segurança e a inteligência. Como o próprio Himmler recordou, a missão desses agentes era simples, mas crucial. Eles tinham que antecipar os movimentos de seus adversários, saber com antecedência se os comunistas estavam planejando uma manifestação, se havia a possibilidade de uma emboscada ou qualquer outra ação dirigida contra membros do partido. Já em 1931, Himmler decidiu separar esses agentes de inteligência do restante da SS para formar uma estrutura independente. Foi então que nasceu o Sicherheitsdienst, mais conhecido como SD, ao qual ele deu o nome de Serviço de Segurança do Reichsführer SS. Embora em seus primeiros anos tenha permanecido como uma ferramenta interna destinada à proteção pessoal de Himmler e à segurança da organização SS, essa unidade logo se tornaria o núcleo do sistema de inteligência nazista. Heydrich era um homem com um passado turbulento, que logo causaria arrepios em muitos alemães, embora parecesse inofensivo à primeira vista. Apresentava-se como um oficial ariano alto, de maneiras refinadas, com cabelos lisos, eriçados e ruivos, cuidadosamente repartidos em 2 partes desiguais. Seu porte era imponente e majestoso, com a postura militar tão valorizada na época. Seu rosto era inconfundível. Uma testa larga e afundada cobria pequenos olhos azuis emoldurados por pálpebras pesadas e semicerradas que conferiam ao seu olhar um ar enigmático. Aquela expressão enviesada que alguns associavam a distantes feições asiáticas teria sido suficiente para contradizer as teorias raciais de Himmler se ele se tivesse dedicado a ela. Seu rosto longo e oval não tinha orelhas grandes que prejudicariam a harmonia de suas feições. Ele tinha um nariz reto e alongado, um tanto largo na base e muito fino no topo. Sua boca larga, com lábios grossos e bem definidos, destacava-se poderosamente naquele semblante viril. Sua voz também era marcante, estranhamente aguda para um homem de sua constituição atlética, como se 2 tons mais altos do que o normal contrastassem com a solidez de seu corpo. Suas mãos, brancas, esbeltas e bem cuidadas, tinham a delicadeza e a expressividade das de uma mulher. Era impossível não notar como ele acompanhava cada palavra com gestos animados, tão expressivos quanto seu próprio rosto. Enquanto Himmler tentava esconder suas emoções por trás da máscara fria da imperturbabilidade, Heydrich era incapaz de controlar seu temperamento explosivo. Sua fala era hesitante, apressada por pensamentos que se precipitavam sobre suas palavras. Ele temia, acima de tudo, ser mal interpretado, e essa urgência o fazia tropeçar nas próprias frases. A discordância de suas feições, uma mistura de traços opostos que dava a impressão de um rosto ambíguo, era um reflexo direto de sua personalidade complexa. Heydrich se apresentava como um homem culto e sociável. Destacava-se como um exímio cavaleiro e espadachim, considerado um dos melhores esgrimistas de sua época, e também demonstrava um gosto refinado pelas artes. Sua paixão pela música era notória. Como violinista de grande talento, cuidava muito bem das mãos e frequentemente encantava círculos seletos em saraus privados, onde recebia aplausos por apresentações de notável qualidade. No entanto, por trás daquela fachada elegante e de sua predileção por tudo o que era britânico, escondiam-se explosões de personalidade que perturbavam aqueles ao seu redor. Sua vida privada revelava um desequilíbrio acentuado. Sempre em busca de novas sensações, não hesitava em explorar os bairros mais sórdidos de Berlim com seus entes queridos, passando a noite em tavernas e cafés, até acabar em bordéis famosos por oferecer os excessos mais obscuros. Nem mesmo sua alta posição o impedia de tais aventuras. Mas o que realmente o distinguia era sua crueldade sem limites.
Até os mais severos torturadores da Gestapo o temiam, tendo testemunhado agir com um sadismo que ultrapassava o dos mais brutais carrascos. Essa característica, combinada com um intelecto aguçado, uma vontade de ferro e um orgulho sem limites, fazia dele uma figura formidável. Himmler valorizava a disciplina com que Heydrich encobria seus excessos, embora por baixo dessa máscara controlada se escondesse uma arrogância insaciável. Nos primeiros anos do regime, quando Hitler ainda consolidava seu poder, Heydrich chegou a investigar rumores sobre as origens familiares do Führer, um tópico que muitos evitavam. A obsessão genealógica que permeava a elite nazista encontrou um eco curioso quando, após sua morte, Wilhelm Canaris afirmou ter encontrado documentos entre seus pertences que sugeriam ascendência judaica. Seu temperamento era vulcânico. Perdia o controle facilmente, explodindo em gritos, insultos e ameaças contra seus subordinados, embora essas explosões sempre se limitassem ao seu escritório. Em sua vida privada, era tomado por um ciúme mórbido da esposa, uma mulher distante que o impulsionava a galgar os degraus da escada para alcançar o padrão de vida que ela desejava. Heydrich a monitorava constantemente, obcecado por sua fidelidade. A inveja o consumia, não apenas em relação aos seus adversários, mas também às conquistas dos seus amigos. Ele cobiçava poder, prestígio e riqueza, e não conhecia limites em sua busca por eles. Heydrich repetia com frequência uma máxima que o definia: tudo depende do líder. Em sua busca por consolidar o poder, ele transformou a rivalidade interna em um método de controle. Colocou deliberadamente seus colaboradores uns contra os outros, explorou-os ao extremo e, quando deixaram de ser úteis ou se tornaram uma ameaça devido aos seus talentos, ele os eliminou de seu círculo sem hesitar. Esse sistema de vigilância recíproca, concebido no estilo do nazismo, permitiu-lhe manter a supremacia absoluta sobre seu entorno. Ele não hesitava em desafiar até mesmo as figuras mais influentes do regime. Seu estilo direto e calculista lhe rendeu inimigos poderosos, nutria um ódio visceral por Canaris, Boll e Ribbentrop, chegando a entrar em conflito com Himmler. No entanto, todas essas batalhas políticas eram travadas nas sombras. Sua predileção pela violência se entrelaçava com uma obsessão pelo sigilo, provavelmente derivada de um profundo complexo de inferioridade. Em seu círculo, os subordinados evitavam usar seu nome e se referiam a ele por um apelido enigmático, S. Ele tinha uma estranha incapacidade de olhar nos olhos de alguém ao falar e, embora pudesse ser implacável a portas fechadas, raramente atacava diretamente um adversário que o desafiasse de frente. Essa contradição revelava a natureza ambígua de um homem que combinava brutalidade e fragilidade psicológica. Sua profunda adesão aos ideais nazistas o levou a se tornar não apenas um executor, mas também um ideólogo. De sua liderança no SD, ele o transformou em uma organização que controlava não apenas a conduta dos membros da SS, mas também sua pureza doutrinária. Ele se apresentava como um guardião moral, quando na realidade, por trás desse manto, havia um assassino disfarçado de pregador. De seu escritório na Prinz Albrechtstraße 8, Reinhard Heydrich construiu com calma e precisão uma vasta rede de controle que se estenderia por todo o Reich. Em apenas 5 anos, ele conseguiu consolidar um sistema de espionagem e repressão tão eficiente que transformou a Alemanha em uma nação sob vigilância em todos os cantos. Em 1934, alguns dos observadores mais astutos já alertavam que essa estrutura de poder estava inevitavelmente levando o país a um conflito de proporções globais. A Gestapo governa a Polônia, o punho de ferro do Reich. Durante o inverno de 1941 a 1942, enquanto as unidades da SS realizavam a purificação em massa da população civil nas zonas soviéticas ocupadas, Himmler dirigiu-se aos oficiais da SS para encorajá-los diante dos horrores crescentes que até eles encaravam com choque. Ele os lembrou veementemente de que o trabalho que estavam realizando naqueles territórios, realocação forçada e repressão, era necessário e os instou a prosseguir com determinação, mesmo que isso significasse fuzilamentos em massa e medidas extremas contra populações inteiras. A Polônia logo se tornou um laboratório para essas práticas. Em suas cidades e territórios, sob a administração do governo geral,
Técnicas de controle, expulsão e aniquilação foram experimentadas e aperfeiçoadas, as quais seriam posteriormente aplicadas em larga escala em todo o continente. Logo após o fim da campanha militar, em 7 de outubro de 1939, Hitler assinou um decreto, apoiado por Göring e Keitel, nomeando Himmler como comissário responsável por estabelecer a raça alemã nas terras tomadas e concedendo-lhe plenos poderes para realizar o que ficou conhecido como germanização. O mandato conferido a Himmler deu-lhe carta branca para transformar o território demográfica e culturalmente. Ele estava autorizado a transferir colonos de sangue alemão para essas áreas, erradicar a influência de populações consideradas estrangeiras e estabelecer assentamentos alemães. Himmler explicou claramente sua visão. Não se tratava de assimilar os habitantes ensinando-lhes a língua alemã ou as leis alemãs, mas sim de garantir que o leste permanecesse habitado apenas por alemães puros. Essa lógica racial era a pedra angular de sua política. Para materializar essa ideia, ele implementou medidas sistemáticas, enfraquecendo e excluindo a elite cultural polonesa, distribuindo propriedades expropriadas entre colonos alemães e, de maneira particularmente brutal, a seleção e apropriação de menores considerados racialmente apropriados. Himmler argumentou sem emoção aparente que era lícito separar crianças de suas famílias e integrá-las a famílias ou instituições alemãs se isso produzisse bom sangue. Em seu discurso frio e pragmático, ele justificou essa prática como uma forma de extrair elementos, grupos raciais úteis e, quando necessário, não hesitou em definir a expulsão ou eliminação de grupos inteiros como uma parte inevitável do processo de construção do Reich. Poloneses e judeus foram desapropriados de suas propriedades. Casas, fazendas e terras passaram para as mãos daqueles que o regime definiu como colonos, isto é, alemães puros, trazidos do exterior e reassentados nos territórios conquistados. Os antigos proprietários foram submetidos a destinos diferentes, dependendo da categoria em que foram classificados pelo establishment nazista. Muitos judeus e aqueles considerados inimigos em potencial acabaram internados em campos de concentração. Outros foram deportados para a Alemanha para trabalhar em indústrias de guerra ou em fazendas, e muitos foram forçados a continuar cultivando suas antigas terras em condições de servidão. Para organizar esse processo, Himmler aprovou um censo racial em 12 de dezembro de 1940, que classificou a população em grupos. Primeiro, os alemães puro-sangue ativos no partido. Depois, os alemães puro-sangue apolíticos. Depois, os parentes e cônjuges de alemães puros. E, finalmente, os descendentes de alemães já integrados à comunidade polonesa, os chamados polonizados, que eram vistos como renegados e submetidos a um programa de reeducação destinado a restaurar seu status alemão. Aqueles que se recusavam a esse processo ou tentavam evitar o registro eram entregues à Gestapo e frequentemente enviados para os campos de concentração. Reinhard Heydrich, chefe do Gabinete Central de Segurança do Reich, RSHA, era responsável pela implementação da política de expropriações, deportações e reassentamentos. Essa estrutura planejava o confisco de propriedades, a evacuação de populações, o envio em massa de trabalhadores para fábricas alemãs e o estabelecimento de colonos nas terras libertadas, tanto nas áreas anexadas quanto no chamado governo geral, administrado por Hans Frank. A radicalização dessas políticas levou à eliminação sistemática dos judeus. Hans Frank proclamou sem reservas a necessidade de sua aniquilação e, em 1940, o campo de Auschwitz, concebido como uma instalação de extermínio, foi inaugurado perto de Cracóvia. Em meio aos terrenos baldios, úmidos e lamacentos da região, milhões de judeus seriam assassinados nos 5 anos seguintes. Auschwitz foi seguido por outros centros de extermínio, incluindo Majdanek e Treblinka. Este último seria usado como modelo para a estrutura e os procedimentos dos campos de extermínio que se seguiriam. Os poloneses deportados para a Alemanha foram reduzidos à escravidão sob a supervisão da Gestapo. Como trabalhadores agrícolas, eram regidos por um regulamento de 15 pontos que os privava de direitos básicos. Não podiam reclamar, estavam sujeitos a toques de recolher rigorosos e eram proibidos de se reunir, trocar de dono, usar transporte público ou frequentar igrejas e locais culturais.
Eles eram punidos corporalmente sem que os donos fossem responsabilizados, e qualquer infração menor, desde lentidão no trabalho até insolência, era considerada crime. Mulheres polonesas eram designadas como empregadas domésticas em lares alemães, principalmente em famílias de membros do Partido Nazista. Entre 400.000 e 500.000 eram forçadas à servidão não remunerada, com apenas 3 horas de folga por semana. Elas eram obrigadas a portar uma carteira de trabalho o tempo todo e estavam sujeitas às mesmas restrições que os homens. Na prática, homens e mulheres poloneses viviam sob um regime de escravidão legalizada, enquanto a sociedade alemã, dos camponeses aos industriais, aceitava e até explorava esse sistema, normalizando a desumanidade brutal em apenas 7 anos de governo nazista. A Gestapo impôs uma nova ordem que degradou centenas de milhares de adultos a níveis extremos de privação e humilhação. A situação das crianças era ainda mais agonizante. Em alguns campos, crianças com menos de 8 anos, seminuas e desnutridas, puxavam carroças ou carregavam fardos. A onipresença da polícia secreta lançava sua sombra sobre toda a massa subjugada da humanidade. A eficácia das medidas repressivas provocou até comentários frívolos de autoridades nazistas. Em uma entrevista de 6 de fevereiro de 1940 com o correspondente do Völkischer Beobachter, Kleist, Hans Frank chegou a zombar das ações punitivas de seu colega von Neurath na Boêmia e na Morávia, comparando-as às execuções na Polônia e fazendo um comentário exagerado sobre a quantidade de papel necessária para imprimir cartazes sempre que prisioneiros eram fuzilados. O plano de deportações em massa foi rapidamente implementado. Em 25 de janeiro de 1940, Frank anunciou sua intenção de transportar 1 milhão de trabalhadores poloneses para a Alemanha. A Gestapo organizou incursões e em poucos anos o esquema estava operacional em larga escala. Em agosto de 1942, aproximadamente 800.000 poloneses haviam sido deportados para atender às necessidades de mão de obra do Reich. Com a ofensiva contra a Europa Ocidental em maio de 1940, a atenção internacional mudou e a liderança nazista aproveitou a oportunidade. Frank foi explícito. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a frente ocidental, era a oportunidade ideal para eliminar as principais figuras da intelectualidade polonesa. A decisão de aniquilar essas elites havia sido tomada meses antes, em setembro de 1939. A invasão do Ocidente ofereceu o álibi político para realizá-la com menos visibilidade externa. Assim nasceu a Operação AB, Ação de Pacificação de Emergência, planejada e coordenada pelas autoridades de Varsóvia. Frank convocou seu secretário de Estado, Joseph Bühler, e Seyss-Inquart para finalizar os detalhes. O RCH contribuiu em seguida seus homens, Streckenbach, chefe da primeira diretoria, e unidades da SS transportadas da Alemanha. A operação foi concebida como uma limpeza secreta sob o pretexto de restaurar a segurança e conter supostas agitações. Prisões em massa começaram em novembro de 1939, incluindo professores da Universidade de Cracóvia. Rapidamente ficou claro que deportá-los para campos alemães seria trabalhoso e geraria comunicação indesejada com suas famílias. A solução foi mais brutal e prática: prisões concentradas, julgamentos simulados e execuções locais. Frank instruiu claramente que qualquer interferência judicial seria tratada como traição e que a Operação AB seria realizada exclusivamente pela polícia e pela SS, fora dos canais legais comuns. Assim, privados do devido processo legal e de qualquer possibilidade de revisão, intelectuais e líderes poloneses foram sistematicamente eliminados pela Gestapo e pelas forças de segurança. Concluída a operação, Streckenbach retornou a Berlim e retomou suas funções administrativas. Uma cerimônia formal foi realizada em sua homenagem, na qual Frank proferiu palavras de felicitação por um trabalho bem feito, encerrando friamente o ciclo de violência burocrática. Enquanto a Gestapo e o SD espalhavam o terror na Polônia, Heydrich não negligenciou seus outros deveres. As tensões que surgiram em certos setores do exército durante o planejamento da agressão contra a Tchecoslováquia foram rapidamente detectadas graças à extensa rede de informantes do SD.
Em agosto de 1938, por exemplo, o serviço soube que o general Kleist havia viajado para Londres, embora não tenha conseguido identificar definitivamente quem era o mensageiro dos conspiradores ou os objetivos precisos da missão. Himmler sabia que o enviado havia trazido uma carta de Churchill, mas, além desse detalhe, nenhuma informação adicional pôde ser obtida. Um ano depois, às vésperas da invasão da Polônia, preocupações ressurgiram em alguns círculos militares, embora com pouca determinação. Diante desse clima de dúvida, Himmler e Heydrich ordenaram uma investigação completa para determinar a extensão da agitação e, acima de tudo, se havia ligações entre a oposição secreta na Alemanha e os serviços secretos britânicos. A investigação interna não produziu resultados claros, então a investigação se voltou para o exterior, concentrando-se nos próprios contatos britânicos. Para essa delicada operação, escolheram 2 jovens oficiais do SD em quem depositavam grande confiança, Walter Schellenberg e Helmut Knochen. Ambos vinham de famílias modestas e vinham do ambiente estudantil que o nazismo tentava capitalizar. Heydrich percebeu que qualquer abordagem séria aos britânicos exigia homens cultos, com maneiras refinadas e um domínio elegante da língua. Inglês e astúcia suficiente para evitar as armadilhas que inevitavelmente surgiam nas conversas. Com o tempo, os acontecimentos comprovariam que a escolha havia sido acertada. O ano do terror. A Gestapo em sua maior expansão. A palavra hostilidade é fraca demais para descrever a avalanche de ódio e raiva impotente que surgiu naqueles que confrontaram os métodos da Gestapo e sua sinistra maquinaria de morte. As prisões aumentaram de forma constante e atingiram o pico entre maio e agosto de 1944. No sul da França, especialmente na região de Lyon, as prisões foram realizadas de 2 maneiras. Por um lado, pela detenção individual de indivíduos identificados ou suspeitos de atividades contrárias à ocupação alemã. Por outro, por meio de incursões em larga escala que devastaram bairros inteiros. Algumas das operações mais massivas ocorreram na França em agosto e dezembro de 1941, em julho de 1942, com a captura de milhares de judeus, em novembro de 1943, na Universidade de Estrasburgo, transferida para Clermont-Ferrand. Em janeiro de 1943, em Marselha, com 40.000 detidos. Em 24 de dezembro de 1943, em Grenoble. Em 24 de dezembro de 1944, em Cluny. Em maio de 1944, em Figeac e Ezieux. E em julho de 1944, em Figeac e Ezieux. 1944, em Saint-Paul-de-Léon e Locmin. Estratégias semelhantes foram empregadas na Bélgica, Holanda e Dinamarca. Na Europa Central e Oriental, contudo, a repressão atingiu proporções ainda mais brutais. Populações inteiras foram submetidas a prisões indiscriminadas, expulsões forçadas, deportações em massa e trabalho escravo. A repressão se espalhou sem limites, deixando para trás um rastro de terror e destruição. Os interrogatórios dos presos pela Gestapo eram quase sempre acompanhados de tortura. Geralmente, a menos que houvesse uma urgência específica, a primeira sessão não ocorria imediatamente, mas sim semanas após a prisão. Os métodos de coerção eram semelhantes em todos os centros. Os prisioneiros eram forçados a se ajoelhar sobre bordas de madeira enquanto seus ombros eram pressionados. Em outras ocasiões, eram pendurados pelos braços até perderem a consciência. Golpes com os punhos, chutes e chicotes feitos com tendões de animais eram comuns. Quando a vítima desmaiava, era reanimada com água fria. Mutilações como limar dentes, arrancar unhas e queimar com cigarros e maçaricos também eram realizadas. Choques elétricos eram outro procedimento. Um cabo era preso ao pé e o outro às partes íntimas do corpo. A pele da sola dos pés também era cortada, e o prisioneiro era forçado a caminhar sobre sal. Em alguns casos, trapos embebidos em gasolina eram colocados entre os dedos e incendiados. Uma das formas mais cruéis de tortura envolvia a imersão do detido, algemado, em água gelada. Sua cabeça era empurrada para baixo da superfície até que ele quase se afogasse, e então, segurando-o pelos cabelos, o levantavam para forçá-lo a respirar. Se ele se recusasse a dar informações, o processo era repetido inúmeras vezes. As mulheres também não eram imunes ao tormento.
Com elas, os carrascos frequentemente recorriam a métodos mais calculados e tortuosos. Colaboradores da Gestapo na França competiam com seus superiores alemães, elaborando procedimentos cada vez mais atrozes. No país, praticamente ninguém ignorava a existência da tortura. Alguns a negavam por conveniência política, outros achavam os depoimentos exagerados. Mas laudos médicos, autópsias, provas materiais e até as confissões dos próprios algozes, repletas de detalhes, confirmavam a brutalidade de métodos de crueldade indescritível. Cada filial da Gestapo operava de forma autônoma, sem coordenação com as demais devido a rivalidades internas e regras de sigilo. Assim, era comum que várias filiais solicitassem o mesmo detento para interrogatório no mesmo dia. O prisioneiro era transportado em veículos compartimentados, geralmente da prisão de Fresnes, e aguardava sua vez em celas improvisadas. Na Rue de Saussay, as celas eram distribuídas por todo o prédio. Nos subsolos, havia algumas um pouco maiores, enquanto nos andares superiores, salas de serviço eram convertidas em celas improvisadas. Lá, 5 ou 6 pessoas eram amontoadas em espaços pequenos e sufocantes, algemadas ou acorrentadas a argolas fixadas na parede, esperando por longas horas. Quando chegava a hora do interrogatório, o prisioneiro era recebido com uma saraivada de golpes. Se caísse no chão, era chutado e espancado com tanta violência que frequentemente sofria costelas fraturadas ou membros estilhaçados. As sessões podiam durar horas, combinando ameaças dirigidas à família do detido, muitas vezes cumpridas com falsas promessas de clemência. Os acusados eram obrigados a permanecer de pé sem pausa, enquanto os carrascos se revezavam para manter o ritmo de espancamentos e intimidação. Para quebrar a resistência dos mais ferrenhos, métodos considerados mais sofisticados eram utilizados. O sadismo dos algozes parecia não ter limites e sua criatividade em inventar novas formas de suplício multiplicava-se sem cessar, gerando técnicas que os próprios autores ostentavam com orgulho. Era uma reminiscência dos tempos medievais, quando os executores passavam os segredos do ofício de geração em geração. O clima de indulgência concedido pelo regime nazista, combinado com as circunstâncias da guerra, abriu caminho para que os instintos mais obscuros aflorassem em indivíduos que, à primeira vista, eram pessoas comuns e corretas. Alguns se desculparam alegando que estavam simplesmente seguindo a tendência geral ou que temiam ser acusados de traição caso não participassem. Outros, no entanto, não tinham escrúpulos em admitir que sentiam prazer nessas sessões de tortura. O sofrimento alheio se tornava sua fonte de entretenimento e poder. Assim, essas práticas desumanas não se limitaram aos grandes centros de repressão, mas se espalharam como uma praga, estando presentes até mesmo no mais modesto escritório local da Gestapo, onde a crueldade sempre encontrou terreno fértil. Essas torturas eram infligidas a pessoas já debilitadas pelo confinamento. Naquela época, cerca de 40.000 prisioneiros haviam morrido em prisões francesas. A esse número somavam-se aqueles executados por tribunais franceses, alemães ou militares, além daqueles eliminados sem julgamento em campos de concentração instalados em solo francês. Os detentos eram confinados em celas minúsculas dentro de prisões superlotadas, onde 15 homens cabiam em apenas 7 ou 8 metros quadrados. A comida era escassa, eles viviam cercados por uma imundície indescritível, cobertos de parasitas, sem receber cartas, pacotes ou visitas, completamente isolados do mundo exterior. Somente uma coragem férrea, uma força de vontade quase sobre-humana, permitiu-lhes suportar a dor e a pressão para não trair os seus companheiros que permaneciam à solta. A maioria não conseguiu suportar. Muitos sucumbiram, tanto física quanto espiritualmente, sob o tormento que sofreram. Mas em tais condições, quem ousaria julgá-los? Quando a Gestapo sentia que não conseguia mais obter informações de um detento, ela o enviava para o exílio em um trem de deportação ou o entregava a um tribunal alemão. No caso do exílio, a sentença era uma morte lenta, marcada por trabalhos forçados, fome, doenças e abusos. As transferências eram realizadas em vagões de gado lotados com entre 100 e 120 pessoas. As viagens, que geralmente duravam 3 dias, ocorriam na escuridão, em um calor sufocante e em completa ausência de ar, água ou comida.
Nos comboios para Buchenwald e Dachau, aproximadamente um quarto dos prisioneiros morreu antes de chegar. Entre 1º de janeiro e 25 de agosto de 1944, data da partida do último comboio, 326 trens partiram da França, sem contar os da Alsácia e da Lorena. Cada um transportava entre 1.000 e 2.000 deportados. O número de trens anuais demonstra o ritmo crescente da repressão. 3 em 1940, 19 em 1941, 104 em 1942 e 257 em 1943. No total, cerca de 250.000 pessoas foram expulsas da França, das quais apenas 35.000 retornaram, a maioria física e mentalmente devastada. Em Dachau, as câmaras de gás, que abrigavam cerca de 300 pessoas em 1942, foram ampliadas no ano seguinte para 1.000, e em 1945 já podiam abrigar 2.000. A vida dentro dos campos de concentração foi descrita em detalhes em inúmeros depoimentos de sobreviventes. Aqueles que conseguiram escapar com vida compreenderam em primeira mão a essência do nazismo. Era um universo de escravos submetidos aos caprichos de um punhado de mestres onde a liberdade não existia. Desde a chegada, os prisioneiros eram avisados de que jamais sairiam vivos. Em alguns campos, os recém-chegados ouviam a frase macabra: "Só há uma saída, a chaminé". Em outros, uma placa na entrada repetia a mesma mensagem. A piada nazista era permeada pelo fedor insuportável dos crematórios. A administração dos campos ficou a cargo da SS, sob o controle direto de Himmler e suas unidades da caveira, criadas especificamente para esse fim. O escritório administrativo e econômico central, chefiado por Oswald Pohl, supervisionava toda a organização. A Gestapo, por sua vez, após superlotar os campos com milhares de prisioneiros, limitou seu papel ao controle político. Uma ideia se repetia na linguagem interna do regime. Himmler era o senhor absoluto dos campos de concentração, senhor até mesmo do pessoal mais insignificante. Himmler, Heydrich e, mais tarde, Kaltenbrunner faziam visitas regulares aos campos de concentração. Eles testemunharam em primeira mão o trabalho forçado que levava à morte dos prisioneiros. Assistiram a execuções e visitaram as instalações de extermínio, incluindo as câmaras de gás. Nesse universo de horror, o macabro havia se tornado rotina. Os cadáveres eram despojados de coroas dentárias e próteses de ouro, que eram enviadas ao Departamento Econômico da SS, juntamente com armações de óculos e alianças. Em certa ocasião, Oswald Pohl foi convidado para um banquete pelo Reichsbank. Antes do jantar, os altos funcionários percorreram os porões do banco, onde lhes foram mostrados baús com mercadorias dos campos. Lingotes de ouro derretidos arrancados das vítimas, armações de óculos empilhadas, canetas, tinteiro e dentes inteiros estavam expostos em pilhas. Após contemplarem essa riqueza sinistra, os convidados dirigiram-se silenciosamente à mesa do banquete. Quando os aliados ocuparam os campos, encontraram restos desse saque. Quase 21.000 quilos de lingotes de ouro e dezenas de carroças de peles. As empresas que utilizavam mão de obra escrava também não ficaram de fora. Os salários dos prisioneiros nunca chegavam até elas. Eram transferidos diretamente para o serviço econômico da SS. Só em 1943, essas contas no Reichsbank ultrapassaram 100 milhões de marcos. Nada era desperdiçado. Até o impensável era explorado. Os ossos dos mortos eram moídos para fazer fertilizante, e a gordura humana era transformada em sabão. Era o ápice de um sistema que transformava a morte em um negócio. Quando o Exército Vermelho libertou Auschwitz, fez uma descoberta macabra. 7 toneladas de cabelo pertencentes a cerca de 140.000 mulheres. O destino desse material foi esclarecido logo depois, quando uma ordem interna da administração do campo, datada de 6 de agosto de 1942, veio à tona. Nela, o SS Obergruppenführer Oswald Pohl instruía que o cabelo feminino fosse usado industrialmente, fabricando chinelos para tripulações de submarinos e palmilhas para funcionários ferroviários do Reich. No caso do cabelo masculino, ele só era considerado útil se atingisse um comprimento mínimo de 2 centímetros. A circular concluía com uma exigência burocrática. Os campos tinham que relatar mensalmente, antes do dia 5,
as quantidades coletadas, diferenciando entre homens e mulheres. A Gestapo era responsável por preencher esse buraco e manter sua população. A decisão de enviar alguém para um campo de concentração dependia exclusivamente delas. Apenas algumas assinaturas eram válidas: as de Heydrich, como chefe do RSHA, de seu sucessor Kaltenbrunner, e, na ausência deles, a do próprio Müller, chefe da Gestapo. Quando era preciso mão de obra, a decisão era deles. Uma diretiva de Müller, de 17 de dezembro de 1942, ordenou que 35 mil prisioneiros aptos para o trabalho fossem transferidos para campos de concentração até o final de janeiro de 1943. Dentro de cada campo, a Gestapo tinha seu próprio braço, a chamada seção política. Essa estrutura era temida por todos e uma fonte de tensão com o comando do campo, que via seus privilégios com desconfiança. Ao receber um novo prisioneiro, ele era submetido a um interrogatório exaustivo para coletar informações sobre sua vida. Um arquivo era aberto com toda a documentação, e um arquivo centralizado mantinha arquivos que permitiam o acesso a informações detalhadas a qualquer momento. O chefe da seção podia convocar qualquer detento à vontade, e essa convocação era um dos maiores pesadelos. Muitos nunca retornaram depois de serem levados para lá. O medo era tanto que alguns até morreram de ataques cardíacos causados pelo terror de receber uma convocação. A Gestapo também incentivava a espionagem entre os prisioneiros. Recrutar informantes era extremamente difícil, pois a mera suspeita de delação equivalia a uma sentença de morte entre os companheiros de cela. Casos considerados graves eram resolvidos no bunker, a prisão interna do campo, onde atrocidades desenfreadas eram cometidas. Lá, os detentos eram despidos, brutalmente torturados e quase sempre executados após interrogatório. Todo prisioneiro libertado que saía de um campo era obrigado a se apresentar imediata e obrigatoriamente à Gestapo da cidade onde residia, na data marcada. Antes de sua partida definitiva, ele ou ela era obrigado a passar pela seção política do campo para assinar uma declaração prometendo nunca revelar o que tinha visto ou descrever as condições de vida dos prisioneiros. Após 1940, tais libertações tornaram-se praticamente inexistentes. Em Buchenwald, nada foi deixado ao acaso. Ao chegarem, os prisioneiros soviéticos eram enviados para a seção política sob o rótulo de tratamento especial, uma fórmula burocrática que cobria o processo de eliminação sistemática. Os comissários políticos foram as primeiras vítimas, seguidos por oficiais, líderes do Komsomol e militantes comunistas. Para identificar quadros e ativistas, informantes da Guarda Branca foram alocados nos campos, que identificaram oficiais e líderes políticos entre os recém-deportados. Himmler orgulhosamente reivindicou a arquitetura sistemática desse terror. Em um de seus escritos, justificou a existência dos campos de concentração, descrevendo seus habitantes como elementos marginais e perigosos, e defendeu a educação ali praticada como um método de impor disciplina e ordem. Em sua visão, somente por meio de uma disciplina rígida seria possível alcançar a humanidade, que em sua linguagem pertencia exclusivamente ao povo alemão. Os campos também eram espaços de exposição. Delegações da SS, da Wehrmacht e do partido vinham frequentemente visitar os detentos. Um ex-prisioneiro relembrou a sensação de ser observado como um animal de zoológico. Um espetáculo cuidadosamente preparado era organizado para o visitante. Uma espécie de um desfile de vítimas no qual criminosos comuns, funcionários depostos, autoridades estrangeiras, pessoas acusadas de sua orientação sexual, ciganos, clérigos, nobres poloneses e acadêmicos apareciam um após o outro. Essa encenação grotesca, na qual prisioneiros selecionados por suas deficiências ou prestígio desfilavam sob risos e aplausos, respondia a uma estratégia deliberada: mostrar à sociedade a degradação do inimigo e consolidar a desumanização como ferramenta política. O mito da superioridade racial alemã serviu de base ideológica para o extermínio planejado. Uma ordem assinada por Himmler em 11 de agosto de 1942 ilustrou claramente essa lógica absurda. Autorizava castigos corporais a prisioneiros alemães, mas estes só poderiam ser aplicados a outros detentos da mesma nacionalidade. Uma regra que, longe de proporcionar conforto, condenava muitos a morrer sob os espancamentos de seus próprios compatriotas.
Esses regulamentos eram supervisionados por oficiais da Gestapo, que também controlavam a administração interna dos campos. Seu trabalho incluía a elaboração de relatórios periódicos para Müller, que os encaminhava a Heydrich, que por sua vez os enviava a Himmler. É revelador que alguns oficiais de Mauthausen tenham sido disciplinados por erros administrativos, enquanto o médico-chefe do campo, indiferente, ordenou a morte de 2 jovens judeus holandeses recém-chegados, apenas para conservar seus dentes e fazer um grotesco peso de papel para seu escritório. Nesse universo fechado, o nazismo impôs sua própria lógica implacável. Assassinatos em massa, organizados por métodos industriais, eram considerados rotina para a SS, que apenas cumpria ordens. O que aos olhos de hoje parece um crime monstruoso, para eles era um dever. Em contraste, até mesmo a menor irregularidade burocrática era considerada uma ofensa imperdoável aos princípios do partido, cuja doutrina era apresentada como a única verdade possível. Dentro dessa mentalidade, o assassinato de prisioneiros não era visto como crime. Os nazistas o equiparavam ao trabalho de um açougueiro em um matadouro, tão natural quanto abater um animal. Para eles, membros de raças consideradas inferiores ou inimigas do Reich não mereciam compaixão, e seu extermínio era visto como um ato legítimo e até honroso. Quanto aos prisioneiros da Gestapo, as libertações eram praticamente inexistentes. Mesmo sem acusações graves, raramente eram libertados. Se suspeitas graves surgissem durante os interrogatórios ou confissões fossem extraídas por meio de tortura, o caso podia ser encaminhado a um tribunal militar. Em Paris, esse tribunal ficava na Rue Boissy d'Anglas 11. Embora, em teoria, agissem de forma independente, qualquer sentença era inútil. Tanto os condenados quanto os absolvidos retornavam à custódia da Gestapo, que decidia livremente sobre seus destinos. Aqueles que permaneciam em prisões como Fresnes, La Santé ou Cherche-Midi eram enviados, após julgamento ou mesmo sem ele, para o Forte Romainville, onde seu destino era selado por decisão direta da polícia secreta. O crepúsculo da Gestapo, a queda final. Entre agosto de 1944 e março de 1945, Himmler atingiu o auge de seu poder. Após a tentativa frustrada de assassinato em 20 de julho, ele eliminou seus rivais e realizou seu sonho de se tornar comandante de um grupo do exército. A partir de então, acumulou mais cargos do que qualquer outro líder nazista. Ministro do Interior, Ministro da Saúde, Comandante Supremo da Polícia, Serviços de Inteligência e agências secretas civis e militares. Como Reichsführer SS, ele comandou uma força armada que no início de 1945 compreendia 38 divisões, 4 brigadas, 10 legiões estrangeiras, 10 comandos especiais e 35 unidades independentes, tropas marcadas por seu fanatismo. Ele também controlava múltiplas estruturas partidárias e estatais, tanto em Berlim quanto nas províncias. Em seu novo papel como comandante do exército, ele começou a manobrar para concentrar em suas mãos as últimas alavancas de poder restantes no Reich moribundo. Göring, outrora um concorrente direto na luta pelo poder, fora relegado a um papel quase irrelevante. Seus negócios obscuros e ostentação de riqueza o haviam afundado em descrédito, privando-o da influência que outrora desfrutara. Ribbentrop sofreu um destino semelhante. Sua diplomacia, outrora apresentada como o maior trunfo do Reich, fracassara em todas as frentes. O próprio Göring o ridicularizou publicamente, chamando-o de vendedor vulgar de champanhe, um comentário que provocou um sorriso no rosto de Hitler, que se esqueceu de que recentemente o comparara a um novo Bismarck. Dos hierarcas, Goebbels ainda detinha algum poder, embora Bormann o superasse em muito nesse aspecto. Este último, movido por uma ambição implacável e uma fé cega na ideologia nazista, ascendeu na hierarquia até eliminar aqueles que se interpunham em seu caminho. De Reichsleiter e chefe de gabinete de Hess, tornou-se, após a deserção deste, representante do Führer e diretor do secretariado do partido. Na prática, assumiu o controle absoluto de toda a máquina política. Em 12 de abril de 1943, acrescentou o cargo de Reichsleiter à sua lista de atribuições, secretário pessoal de Hitler, consolidando sua posição como figura-chave em torno do Führer. Bormann rapidamente percebeu que seu oponente mais sério era Himmler.
Ele percebeu prontamente suas ambições e planos, mas também detectou sua maior fraqueza, sua total inépcia como líder militar. Baseou sua estratégia de desgaste nessa falha. Nessa manobra, utilizou Hermann Fegelein como contraponto tático. Fegelein, general da SS e elemento de ligação entre Hitler e o quartel-general de Himmler, também ocupava uma posição privilegiada. Era casado com Gretel Braun, irmã de Eva Braun, o que o tornava cunhado do Führer. Essa relação familiar lhe garantia proximidade e influência no círculo íntimo de Hitler. Encontrando-se diariamente com Bormann, acabou se alinhando com ele, tornando-se um informante e colaborador-chave. Através de Fegelein, os erros de Himmler foram expostos e ampliados. Cada erro em suas funções como comandante de grupo do exército foi destacado como prova de sua incompetência. Finalmente, após a desastrosa retirada na Pomerânia, Himmler foi destituído do cargo em março. Ao mesmo tempo, na Hungria, onde a frente estava se desintegrando, tropas de elite da SS foram enviadas sob o comando de Sepp Dietrich, um veterano do nacionalsocialismo, para tentar conter a situação. Nesse contexto, Bormann viu a oportunidade perfeita para desferir o golpe final contra seu antigo rival. O rebaixamento de Himmler atingiu um ponto definitivo e massivo, selando sua exclusão da luta pelo poder. Sua dedicação ao comando militar o afastou por muito tempo do controle policial, justamente quando essa função era vital no contexto agonizante do Reich. Durante sua ausência, tanto Bormann quanto o próprio Hitler se acostumaram a lidar diretamente com Kaltenbrunner, deixando Himmler relegado a segundo plano. Mesmo muitas das ordens do Führer não passavam mais por suas mãos, um sinal claro de sua perda de influência. Em 19 de abril, Himmler manteve uma longa conversa com Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças, enquanto Schellenberg tentava convencer o ministro do Trabalho, Selt. Todos concordaram com uma conclusão. Hitler precisava ser destituído, e a única saída era Himmler assumir o comando para buscar uma paz honrosa. Esses novos conspiradores se apegavam às mesmas ilusões que acompanhavam as conspirações anteriores. Himmler, convencido de que conseguiria seguir seu caminho, depositou suas esperanças no conde Folke Bernadotte. Em sua última entrevista, Bernadotte sugeriu que ele declarasse Hitler incapacitado devido a uma doença súbita e se autoproclamasse chefe de Estado, seguido pela dissolução do Partido Nacional Socialista. Himmler estava disposto a executar esse plano tardio, mas temia que os aliados se recusassem a negociar com ele e buscou uma garantia prévia. Em 21 de abril, após deixar a chancelaria do Reich, ele se encontrou com Schellenberg e juntos viajaram para o Hospital Hohenlychen, nos arredores de Berlim, onde ele tinha um encontro marcado com Bernadotte. Nesse encontro, Himmler prometeu interromper a evacuação do campo de concentração de Neuengamme, perto de Hamburgo, e pediu ao diplomata sueco que transmitisse suas propostas a Eisenhower, com quem esperava se encontrar diretamente. Bernadotte tentou fazê-lo entender que seu papel na Alemanha do futuro seria nulo e a conversa terminou sem nenhum resultado concreto. Apesar disso, Himmler, como um náufrago agarrado a uma farpa, não abandonou suas esperanças. Após Bernadotte partir para a Suécia via Lübeck, decidiu segui-lo para reiterar sua proposta de cessar fogo e aceitar, desta vez incondicionalmente, a eliminação de Hitler. Schellenberg chegou primeiro a Lübeck, mas descobriu que Bernadotte já havia cruzado a fronteira e estava em Appenrade, ao norte de Flensburg. Por meio de um telefonema, conseguiu convencê-lo a se encontrar em Flensburg e, em seguida, persuadiu-o a retornar a Lübeck, onde Himmler o aguardava. O encontro ocorreu na noite de 23 de abril, no porão do consulado sueco, iluminado apenas por velas devido aos cortes de energia causados pelos constantes bombardeios. Durante 5 horas de negociações, Bernadotte concordou em levar as propostas de Himmler ao seu governo, embora tenha enfatizado que somente ele decidiria se elas seriam repassadas aos aliados. Himmler imediatamente redigiu uma carta ao ministro das Relações Exteriores da Suécia, Christian Günther, solicitando que ele facilitasse a entrega de sua oferta aos americanos. No entanto, no dia seguinte, uma declaração do presidente Truman descartou categoricamente qualquer rendição parcial, frustrando as últimas esperanças do Reichsführer SS. Em 22 de abril, Himmler soube que Hitler havia ordenado a execução de seu antigo médico pessoal, Karl Brandt,
por enviar sua esposa aos Estados Unidos. A prisão de Brandt, na Turíngia, confirmou que, mesmo confinado no bunker, Hitler ainda mantinha o poder de impor sua vontade. Enquanto tudo isso acontecia, a última e desesperada jornada de Himmler começou. Após se despedir do conde Bernadotte em Lübeck, ele começou a circular pelos poucos territórios que ainda não haviam caído nas mãos dos aliados, como um predador preso em uma jaula que se fechava cada vez mais. Seu primeiro impulso foi rumar para Berlim, sem saber que sua traição ao Führer já havia sido exposta. No entanto, o caminho para a capital estava bloqueado. Ele então mudou de rota e chegou a Fürstenberg, onde ficava o comando militar. Lá, em 26 de abril, ele recebeu notícias da suposta deslealdade de Göring, do fracasso de suas próprias tentativas de negociação e da ordem de Hitler para prender o marechal. Decidiu então retornar ao norte em direção à fronteira dinamarquesa com o objetivo de se reconectar com Schellenberg. Schellenberg recebera instruções de acompanhar Bernadotte a Flensburg e continuar as negociações diplomáticas lá, pois possuía a autoridade necessária para tanto. Schellenberg já estava na Dinamarca e retornou a Flensburg em 30 de abril, apenas para descobrir que havia sido destituído de suas responsabilidades. Hitler, plenamente ciente de seu envolvimento nas manobras de Himmler, não o perdoou. Suas funções foram imediatamente transferidas para o Obersturmbannführerbank, chefe da seção política do SD, e para Otto Skorzeny, comandante da divisão militar. Schellenberg, no entanto, mal foi afetado pelo golpe. Ele viajou imediatamente para Travemünde, ao norte de Lübeck, onde se encontrou com Himmler. Em 1º de maio, receberam a notícia que mudaria tudo. Hitler havia caído e Karl Dönitz se tornara seu sucessor. Himmler já havia visto Dönitz no dia anterior em Plön, a poucos quilômetros de Lübeck, local do quartel-general interexército da Wehrmacht. Decidiu retornar imediatamente para consultar os próximos passos. Schellenberg, que o acompanhava, optou por manter contato com Schwerin von Krosigk, membro do novo governo. Naquela mesma noite, partiu para a Dinamarca para continuar as negociações. Após um breve retorno a Plön, partiu para Estocolmo, onde acabaria se envolvendo nos preparativos para a capitulação alemã. Himmler juntou-se ao novo gabinete, que em 4 de maio transferiu sua sede de Plön para Mürwik, instalando-se na Academia Naval perto de Flensburg. Lá, Dönitz estava cercado por oficiais exaustos e líderes desorientados. Keitel, Jodl e outros oficiais de alta patente ainda brincavam com a ideia absurda de prolongar a guerra na Noruega. O próprio Dönitz convocou o comissário do Reich Terboven e os generais Böhm e Lindemann para discutir a possibilidade de manter a resistência na Escandinávia. Muitos líderes nazistas, tentando salvar a própria pele, compareceram para bajular o novo governo. Essa elite, incapaz de admitir a derrota, preferiu multiplicar o sofrimento da população alemã a aceitar o inevitável. Enquanto isso, os bombardeios aliados continuavam a ceifar vidas desnecessariamente. Em meio a esse emaranhado de rumores, intrigas e desespero, Himmler tentou desaparecer de cena. Em 6 de maio, o governo de Flensburg decidiu pela rendição total do Reich e no mesmo dia o Reichsführer SS foi afastado de suas funções. Ele havia se tornado um peso morto. Sentindo o perigo que o cercava, ele desapareceu. Em 8 de maio, à meia-noite, os combates cessaram em todas as frentes europeias. Pela primeira vez desde a invasão da Polônia em 1939, o continente ficou em silêncio. Durante dias, ninguém soube ao certo onde Himmler estava escondido. Tudo indica que ele permaneceu nas proximidades de Flensburg, com um pequeno grupo de membros leais da SS, tentando escapar de represálias. As forças aliadas espalharam sua fotografia por toda a região, e ficou claro que muitos alemães o teriam traído se soubessem de seu esconderijo. Mesmo assim, ele conseguiu permanecer invisível por quase 2 semanas. Em 20 de maio, ele decidiu deixar o norte e rumar para a Baviera, acompanhado por uma dúzia de oficiais. No dia seguinte, entre Hamburgo e Bremen, em meio a uma onda de refugiados avançando a pé ou chamando transporte, um pequeno grupo emergiu. A paisagem era desolada, terras pantanosas alternando-se com florestas de pinheiros raquíticas que margeavam o Teufelsmoor ou Pântano do Diabo. A coluna humana foi detida num posto de controlo britânico.
Entre os que se apresentaram, um homem entregou documentos militares sob o nome falso de Heinrich Hitzinger. O seu olho esquerdo estava tapado por uma venda preta e vestia uma confusa mistura de roupa civil e uniforme, um detalhe que o fazia passar despercebido entre tantos deslocados. Mas os seus documentos, surpreendentemente novos, despertaram suspeitas na sentinela, habituada ao facto de a maioria dos refugiados não ter documentos. Com um gesto, o soldado britânico ordenou que o retirassem. 2 guardas escoltaram-no até ao posto de controlo e entregaram-no ao Serviço de Segurança do 2º Exército, sediado em Lüneburg. Trancaram-no numa cela improvisada para aguardar novas ordens. Ninguém naquele momento imaginava que o homem com a venda no olho fosse ninguém menos que Heinrich Himmler, que tinha raspado o seu bigode característico, um detalhe que lhe dava uma estranha semelhança com o próprio Hitler. Percebendo que seu disfarce não o protegeria por muito tempo, Himmler decidiu tomar uma decisão inesperada. Solicitou uma entrevista com o comandante local e, ao entrar em seu escritório, removeu a braçadeira preta que o identificava falsamente. Com voz firme, declarou: "Eu sou Heinrich Himmler. Desejo transmitir uma mensagem urgente ao Marechal Montgomery." Não está claro se ele pretendia obter um papel de destaque nas negociações ou se esperava encontrar uma oportunidade de escapar durante a transferência. O certo é que ele foi imediatamente enviado para Lüneburg, quartel-general do 2º Exército Britânico, e colocado sob custódia dos serviços de segurança. Em Lüneburg foram aplicadas rigorosas medidas de segurança, típicas de um prisioneiro dessa categoria. Ele foi submetido a um exame médico e revistado minuciosamente. Uma cápsula de cianeto de potássio foi encontrada em um de seus bolsos. Ele usava uniforme britânico e foi mantido detido até a chegada do coronel Murphy, designado por Montgomery para interrogá-lo. No entanto, Murphy nunca lhe fez uma única pergunta. Assim que chegou, exigiu a confirmação das medidas de controle. "Eles examinaram sua boca?" perguntou ele. Os nazistas costumam esconder algo debaixo da língua ou na dentadura. Uma cápsula no bolso pode ser apenas um chamariz. O médico, seguindo ordens, examinou-o novamente. Mas, no momento em que pediu que abrisse a boca, Himmler fechou-lhe a mandíbula com um estalo. Um estalo agudo ressoou e, em segundos, Himmler caiu. Assim, em 23 de maio de 1945, Heinrich Himmler, o arquiteto do terror nazista e chefe da Gestapo, encontrou seu fim. Aquele dia marcou o fim de um dos homens mais poderosos e temidos do Terceiro Reich. De todos os líderes da Gestapo, apenas Heinrich Müller, fiel executor de Himmler e chefe absoluto da polícia secreta, pareceu escapar do destino que aguardava os demais. No início de maio de 1945, ele desapareceu sem deixar rastros. Alguns oficiais alemães repatriados de campos soviéticos alegaram que Müller estava em Moscou. Segundo Schellenberg, ele conseguiu aproveitar o julgamento contra a Orquestra Vermelha para estabelecer laços com a inteligência soviética e se ofereceu a eles nos últimos dias do Reich. Inúmeros membros dos serviços secretos alemães tentaram se salvar mudando de lado e oferecendo sua expertise aos americanos, britânicos ou franceses, e muitos conseguiram. Müller, por outro lado, teria optado pelos russos, embora sua brutalidade durante as investigações contra a Orquestra Vermelha tornasse tal hipótese difícil de aceitar. Mesmo assim, a dúvida persiste. Certas fontes afirmam que ele morreu em Moscou em 1948. Outros relatos, mais recentes, sugerem que ele conseguiu chegar ao Chile, onde teria buscado refúgio com Martin Bormann. Kaltenbrunner, por outro lado, teve um destino diferente. Ele foi preso, assim como Göring, e ambos compareceram aos julgamentos de Nuremberg. Após um julgamento que começou em 20 de novembro de 1945 e durou 403 sessões públicas, o tribunal proferiu seu veredito em 1º de outubro de 1946, sentença de morte. Kaltenbrunner foi executado por enforcamento em 16 de outubro.